Olá, vamos refletir um pouquinho? Nosso assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio. Como podemos alcançar equilíbrio nas nossas emoções, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente fala, na maneira como a gente vive, no nosso modo de ser. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Baseado na palavra do Senhor, nós podemos acompanhar aqui um texto bíblico em 2 Reis 4, a partir do versículo 8 em diante, que fala um pouquinho da Sunamita. A Sunamita, ela que esteve com o profeta Eliseu, ela recebeu o profeta Eliseu na sua casa. Ele sempre, quando passava por lá, ela estava a observar, a chegar ao ponto de dizer assim: aquele homem ali é verdadeiramente um homem de Deus, né? Então o profeta Eliseu, ele tinha esse comportamento maravilhoso, ele mostrava para as pessoas, não só pelas suas mensagens, mas pelo seu jeito de ser, seu comportamento, que ele era um homem de Deus. Isso era visto. E um certo dia ela conversou com seu marido e disse, né, que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E convidou seu marido para que fizesse junto com ela, né, façamos um pequeno quarto, né, para que ele possa estar se hospedando, para que ele possa estar descansando. E colocou lá uma cama, uma mesa, cadeira, candeeiro, para estar recebendo o profeta do Senhor, para que ele possa estar descansando ali. Aí sucedeu que um dia ele veio e se hospedou na casa dela, né? Então, chegando ali, ele se sentiu tão bem, tão acolhido. Ele estava com seu moço Geazi. Então, o que acontece? Ele chegou para Geazi e falou assim: chame lá a Sunamita. E Geazi chamou, e ela chegou diante a porta, diante dele, e ele perguntou. Ele falou com ela assim: eis que tu tens tratado com todo desvelo. Que há de ser que eu possa fazer por ti? Não é isso? Perguntou para ela. Haverá alguma coisa que eu possa fazer por ti? Mas ela disse o que para ele? Não, eu habito no meio do meu povo. O que eu compreendo? Ela disse: não, eu estou tranquila, estou sossegada. Era uma pessoa que tinha boa condição, uma vida estabilizada. E ela disse: não, eu habito aqui no meio do meu povo, estou bem, estou tranquila. Porém, Geazi disse para o profeta, né? Ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. Então o profeta pensou que essa poderia ser, né, um presente, um agradecimento, uma dádiva para ela. E a chamou novamente. E ela chegando, ele disse a ela: há um certo tempo determinado, né, o tempo determinado, segundo tempo de vida, você abraçarás, né, a um filho. Ela, quando ouviu aquilo, ela falou assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Mas ela estava ali, tipo, devido à situação, né, o marido já idoso e tal. Então, tipo assim, não faça isso comigo, meu Senhor. Será verdade tal coisa? Então, aquele sentimentozinho, né? Enfim, ela sabia que ela estava diante do servo do Senhor, do grande profeta, um homem de Deus. Mas devido à sua situação, pelo tempo, marido já velho, tal, então tem essa circunstância. Mas no tempo determinado, ela concebeu e deu à luz a um filho. Esse menino cresceu, já estava ficando, né, grandinho, e já acompanhava o pai para lá com os segadores, né, já estava indo para lá. Em determinado momento, esse menino estava com seu pai e ele começou a sentir fortes dores de cabeça. E ele gritava: ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. O pai chamou um dos moços e mandou levar para estar com a sua mãe. E o menino foi levado para estar com a sua mãe. Chegando lá, ela pegou no colo, estava com ele no braço, e nos seus braços o menino faleceu. Aí aqui é que começa a minha análise da situação. O menino faleceu nos braços da mãe. Pensa que dor
que desespero, que sentimento. Você está com seu filho no braço que veio trazido até você por uma dor de cabeça, tal, e de repente o menino morre ali em seus braços. Mas veja o equilíbrio desta mulher. Ela pegou a criança, levou até o quarto, que era o quarto do profeta, colocou a criança sobre a cama, fechou a porta e saiu. Chegou lá diante do seu marido, o que é que ela falou? Ela pediu que um dos moços o acompanhasse e pediu o jumento, para que ela fosse até o profeta Eliseu. E o marido perguntou, mas por que você quer falar com ele hoje? Nem é sábado, é porque eles tinham os costumes. O que está acontecendo? Está tudo bem? E ela disse, não, está tudo bem, fique tranquilo. E que resposta, Diante do marido, a pessoa a qual ela poderia estar, chegando ali agora se derramando, chorando, mas ela chegou diante do marido, pediu o jumento, pediu um dos servos e pegou, ele perguntou, não é nem lua nova, nem é sábado, por que você vai procurar o profeta hoje? Ela respondeu, tá tudo bem, fique tranquilo. Imagina, o menino morto lá na cama do profeta e ela chegou diante do marido, conseguiu ter esse equilíbrio total. Por quê? Ela sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia que o Deus que o profeta Eliseu apregoava era o Deus soberano, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Ela tinha essa fé, como eu sempre digo, aquela fé em alta, crendo piamente. Então, e também o filho dela, ela tinha consciência que foi um presente de Deus para ela. O profeta chamou e como gratidão por ela ter hospedado, por ela ter preparado aquela estalagem para ele, aquele quarto para ele se descansar, ele tinha ali um cuidado e por gratidão ela viu que lhe faltava um filho, ele viu que lhe faltava um filho, então que foi ofertado a ela, para que ela tivesse esse filho, para que completasse, preenchesse, ela já tinha de tudo, era mulher rica, vivia no meio do povo, tinha uma vida tranquila, de boa, mas faltava ali o filho, e ela recebeu esse filho de presente, e agora o filho estava morto em cima da cama. Então o que acontece? Ela chegou diante do marido, não, meu Deus, com aquele equilíbrio, com aquela coisa, e falou com o marido, não, tá tudo bem. E saiu com esse moço a encontrar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava onde? No Monte Carmelo. E se aproximando, Geazi avistou de longe e já comunicou, olha, está vindo aí a sunamita. Aí o profeta, quando viu, falou assim, vai ao encontro dela. E Geazi foi, chegou diante dela, porque o profeta mandou perguntar para ela, como é que vai, está tudo bem contigo, com seu marido e com seu filho? E ele foi e perguntou, o Geazi foi e perguntou para a sunamita, como é que vai? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido, com seu filho? Ela disse, está tudo bem. Olha, ela estava indo naquele momento para falar com o profeta Eliseu. Então, o que eu entendo neste momento? Não é com qualquer pessoa que a gente deve falar com nossos problemas. Não é para, mesmo que ele veio cá, que o profeta mandou perguntar para ela, mas ela estava ali com direcionamento, ela estava ali focada, ela estava ali sabendo o que ela queria. Era uma mulher equilibrada, uma mulher que sabia o Deus que cria, ela conhecia o profeta, sabia que iria falar com o homem de Deus, e ela sabia muito bem do que estava fazendo. Então ela entendia que não adiantava nada falar para Geazi, porque o direcionamento era para com o profeta Eliseu. E eu compreendo desta forma, sabe o quê? Se você tem algo para falar com Deus, dirija-se diretamente para Deus. Se tem algo para falar com alguém, dirija-se diretamente àquela pessoa. Não faça meio caminho. Não sai falando para um, falando para outro, tá? Porque quando você chegar no seu momento final, você já está cheio de problemas, cheio de dificuldades. Vai ao seu objetivo, vai ao seu ponto de, final, aquilo que você quer realmente que aconteça. E ela foi, Geazi a encontrou e perguntou, ela disse, está tudo bem. Mas quando chegou diante do profeta, ela se prostrou ali, agarrou os pés dele, e Geazi foi retirar, e o profeta falou, não, deixa ela aí, porque ela está com a alma triste, amargurada. E naquele momento o profeta falou assim, Deus não me mostrou o que estava acontecendo com Eva.
Deus não manifestou para mim. E aí perguntou, aí ela chegou e perguntou ao profeta, falou assim, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu para o meu Senhor, não me enganes. Ela tinha recebido esse filho, o filho estava ainda crescendo. E de repente o menino morre. Ela estava ali na maior angústia da sua vida. Então o profeta chegou para Geazi e falou bem assim, ó, cinge teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi foi e obedeceu às ordens do profeta. Porém, sabe o que acontece? A sunamita falou para o profeta, falou assim, não, se o Senhor não fores, eu não vou te deixar. Ela sabia de onde viria a graça, ela sabia de onde viria o milagre, ela sabia de onde viria a resposta. Geazi foi, fez o que o profeta mandou fazer e nada aconteceu. Então o profeta foi, entrando lá no quarto do menino, subiu, colocou boca na boca, olho no olho, braço com braço, deitou-se sobre, e aí o corpo do menino aqueceu. Nesse momento ele saiu, deu algumas voltas pela casa, pelo espaço. Depois ele voltou e repetiu a mesma situação novamente. E o menino deu 7 espirros e acordou. E ele pegou e entregou a criança na mão da sunamita. Toma aqui teu filho. Olha que maravilha, que coisa grandiosa. Quando você tem um equilíbrio, a sabedoria divina para entender, para saber o que você tem que fazer. Ela não fez um alarde lá junto com seu marido, ela não fez um desespero, ela simplesmente tinha consciência do Deus que cria, ela tinha consciência do profeta, ela tinha consciência que aquela criança foi uma dádiva de Deus para a sua vida, e ela foi diante do profeta e falou assim, não é possível. Eu não pedi, filho, mas eu recebi, eu ganhei e eu quero, usando minhas palavras agora, eu quero cuidar dele, eu quero zelar por ele, não é justo. Não aceito que me tire assim, que ele se vá assim, não é justo. Não. E outra coisa maravilhosa, ela foi falar com a pessoa certa. Geazi a encontrou no meio do caminho, ela disse, está tudo bem. Então, se a gente fica contando nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades para A, B ou C, então podemos ter sérios problemas, nossos problemas podem dobrar, podem multiplicar, porque existe um direcionamento. E se você tem alguma coisa especial na sua vida para falar com o teu Deus, vá direto para com Deus. Se você tem alguma coisa para acertar com o seu Deus, vá direto com o seu Deus. Mas se você tem alguma coisa para resolver com alguém, vá para esta pessoa. Não fique contando o problema para A, B ou C, para esse ou para aquele, porque o problema só vai se multiplicar, só vai ficar difícil. Então que possamos aprender com a sunamita a ter sabedoria, a ter equilíbrio para resolver as coisas. Olha que essa questão aqui de perca, de morte, para mim é um problema gravíssimo. São um dos maiores problemas que a gente pode enfrentar. É a dor na alma, é uma dor profunda. E quantas vezes qualquer um outro problema que a gente enfrenta, a gente não sabe administrar. A gente não tem equilíbrio para administrar. Mas que a gente possa pedir ao Pai Celeste, ao Pai Eterno, que nos dê essa condição, né? Esse equilíbrio e essa sabedoria para, em meio às dificuldades que vier bater a nossa porta, a gente saber conduzir, aonde resolver, o que fazer, e tudo debaixo de uma serenidade. E isso quem nos dá é o Pai Celestial. Que possamos buscar a presença do Senhor, a graça do Senhor, a vontade do Senhor sobre nossa vida, e que o Senhor possa nos revestir de fortalecimento espiritual. Que o Senhor possa nos encher da sua sabedoria, da sua graça, e possamos entender que com a instrução de Deus a gente vai caminhar e vai saber o que fazer da nossa vida. Fácil não é, mas com a condução do Senhor, com esse equilíbrio espiritual que o Senhor nos dá, a gente vai respirar, seguir avante e vencer as lutas, as dificuldades. Amém? Fique com Deus e que Deus te guarde e te guie e tenha dias maravilhosos na presença do Senhor.